e amparados por Deus e por Jesus, vamos abrir as portas do nosso lar e do nosso coração para que entre nós esteja Jesus, fazendo morada não só em nossa casa, mas em nosso coração. Convidamos para este banquete celestial o nosso anjo guardião, os nossos mentores e todos aqueles que, por vontade de Deus, aqui vieram trabalhar conosco, trazendo o amparo e a sustentação para mais esta reunião em nossa casa, onde nós vamos, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, agregar princípios e valores, não só para o trabalho de limpeza, de organização, de harmonização do campo interior de nosso lar, mas para agregar princípios e valores para a nossa alma, buscando através dos ensinamentos de Jesus, nos preparar no nosso cotidiano de vida, nos renovar intimamente para alcançarmos a luz que o nosso espírito precisa. Então que o passe, no momento de realização do culto do Evangelho em nosso lar, seja para nós as bênçãos divinas que o Criador, através do Mestre Jesus, derrama sobre cada um de nós, cuidando não só do nosso aparelho físico, livrando-nos das chagas que atormentam o corpo, mas também cuidando do nosso espírito. Que o passe renove nossas forças, que as bênçãos do alto prossiga conosco ao longo da semana em nossa marcha, que nós estejamos sempre confiantes das mãos do Cristo Jesus sobre cada um de nós, renovando nossas forças e nossas energias para prosseguir a marcha, que a água colocada para ser imantada através de suas partículas absorva as energias do reino maior, junto com as energias primárias da terra, que se transforme nessa fonte inesgotável de recursos e de valores que alimentam não só o corpo, mas principalmente a nossa alma. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 60 e 62, Manifestações Espirituais. Abaixo, uma pequena epístola que está presente no livro de Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, onde Paulo diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem que traz para cada um de nós a oportunidade de refletir sobre as manifestações espirituais que ocorrem com toda a humanidade ao longo de nossa caminhada. Assim diz o benfeitor espiritual: com a reviscência do cristianismo puro, nos agrupamentos do espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes.
em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõe. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima. Intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor, e encontrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam, nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço nesse sentido. É interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais, conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Uma mensagem muito tocante que nos convida a refletir sobre as manifestações espirituais. Desde os tempos de Jesus, o Criador trabalha fazendo este link entre a esfera terrena e a esfera maior. Jesus é o nosso mediador maior. Daí, Jesus ser o governador planetário, aquele que trouxe luz para as nossas consciências, aquele que rasgou o véu para nos ensinar que somos eternos e que nós podemos, através do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa modificação interior, do conhecimento de nós mesmos, ser os mensageiros entre o céu e a terra, atuando como mediadores dos espíritos da verdade, trazendo luz, ensinamentos, princípios e valores para que a humanidade possa não só se iluminar espiritualmente, mas que possa se melhorar enquanto indivíduos em contínuo processo de evolução. Jesus traz para todos nós os ensinamentos em seu Evangelho, onde deixa claro em suas mensagens que é preciso todos os dias a luta diária e constante na transformação de nós mesmos, para que nós possamos ser exemplos ricos
de valores para que a humanidade possa também se transformar. É comum nos agrupamentos que se formam, nas casas de oração, nas oficinas espíritas, que são denominadas casas espíritas, que queiramos ser portadores dessa ferramenta ostensiva, onde estamos em constante contato com a esfera maior. Mas é preciso ter cuidado, porque aqui também Emmanuel deixa claro que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre Jesus, não suportou as angústias do Calvário no momento que o Cristo padecia na luz, na cruz. Então a mediunidade é uma ferramenta que ela precisa ser muito bem administrada. É preciso muito equilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, para que nós possamos ter sabedoria para administrar essa ferramenta. É preciso muita responsabilidade para trabalhar como instrumento mediador entre a esfera terrena e a esfera maior. Então nós fomos buscar nos pensamentos do codificador da doutrina espírita, o que Allan Kardec diz para nós sobre a mediunidade. Ele diz assim, em breves palavras: a mediunidade é aprimoramento constante, luta sem trégua contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Ou seja, para exercício deste trabalho de administração das manifestações espirituais, é preciso que nós nos distanciemos cada vez mais do sensacionalismo, que sejamos extremamente humildes e simples, dedicados, trabalhadores no aprimoramento de nós mesmos, para que nós saibamos distinguir aquilo que é nosso e aquilo que é do plano maior, para que nós sejamos cada vez mais fidedignos às mensagens que o alto quer trazer para a humanidade aqui na Terra. É preciso que nós busquemos todos os dias enriquecer a nossa própria iluminação íntima. É preciso que aprendamos a renunciar às coisas do mundo para estarmos ligados às coisas dos céus. Para que, quando for confiado a nós uma mensagem para a transformação da humanidade, que nós estejamos prontos, como instrumentos e operários do Cristo Jesus, para continuar neste trabalho divino de transformação das consciências humanas, trazendo toda a luz que se faz necessária à humanidade aqui na Terra. Então é preciso que nós nos distanciemos cada vez mais do orgulho, da vaidade, e que busquemos ser mansos, pacíficos, trabalhar todo dia no nosso campo íntimo para sermos humildes mensageiros do plano maior aqui na Terra. É preciso lembrar
que as manifestações espirituais, por meio da mediunidade, é a conquista de um campo maior de trabalho. É preciso lembrar todos os dias que nós teremos que prestar contas ao Pai sobre essa ferramenta tão importante que confiou a cada um de nós para o trabalho que será realizado na esfera terrena. Como nós utilizamos essa ferramenta divina, é preciso perguntar a nós mesmos todos os dias, nós que nos denominamos médiuns, será que estamos utilizando essa ferramenta com responsabilidade em prol da nossa evolução íntima, em prol dos nossos semelhantes? Será que nós estamos fazendo um uso positivo ou negativo desta ferramenta? Porque ela não pertence a nós. É um instrumento que nos foi confiado pelo Pai, para que nós sejamos úteis, primeiro na nossa transformação, depois na transformação da humanidade. Que sejamos justos quando empregamos o conhecimento da mediunidade nas manifestações espirituais. As mensagens precisam trazer para a terra amor, bondade, fraternidade, caridade. É preciso que nós compreendamos que somos seres em processo contínuo de evolução. E as manifestações espirituais estão presentes no mundo de forma mais ostensiva desde a chegada de Jesus. Então que nós, quando formos trabalhar na administração das manifestações espirituais, que nós lembremos do Mestre Jesus, que em um curto período de tempo, fazendo a vontade do Pai, evangelizou a humanidade, trouxe a cura, modificou as nossas consciências, trazendo luz para nós que vivíamos nas trevas da ignorância. É preciso lembrar na mansuetude, na doçura, no amor, na bondade, na firmeza das tuas palavras. É preciso lembrar de como o Cristo Jesus administrou as ferramentas da mediunidade nas manifestações espirituais aqui na Terra, para que nós não avancemos o sinal utilizando das ferramentas da mediunidade, para que cultivemos ainda o orgulho e a vaidade. É preciso a renúncia das coisas do mundo para estar prontos, trabalhando de acordo com os propósitos de Deus aqui na Terra, tendo sempre como mestre, modelo e guia o Cristo Jesus. É preciso estar disposto ao exercício das faculdades mediúnicas, não só no momento de trabalho, nas oficinas,
nos centros espíritas, mas que a mediunidade esteja conosco 24 horas do nosso dia, onde nós vamos enxergar a necessidade dos nossos irmãos, manifestando sempre o desejo de cuidar de tudo e cuidar de todos, mas sem deixar que essas ferramentas ostensivamente possa atrapalhar a nossa caminhada. É preciso estar no controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É preciso buscar todos os dias a paz interior, a harmonia e o equilíbrio para a administração da mediunidade, para a compreensão das manifestações espirituais que ocorrem de forma natural entre os dois planos, entre o plano terreno e o plano maior. É preciso alcançar a humildade e compreender que somos nada mais, nada menos que ferramentas, que somos apenas mensageiros do Cristo Jesus, trabalhando na nossa transformação e na transformação dos nossos irmãos, na transformação de todos aqueles que, por vontade de Deus, receberão as mensagens do alto para despertar para a vida maior. Que Deus abençoe Emmanuel por esta mensagem onde nos convida a refletir sobre a administração íntima de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para poder compreender as manifestações espirituais de forma muito natural aqui na Terra. E é com esse sentimento de gratidão que vamos vibrar paz e luz à nossa comunidade, aos que moram no mesmo bairro, na mesma rua, entrelaçando nossos pensamentos e ideias com o anjo guardião que cuida, que zela do nosso bairro, da nossa comunidade, da nossa rua. Vibremos paz e luz às casas de oração, que seja o templo divino de acolhida de todos nós, não só para a compreensão das manifestações espirituais, mas para a nossa transformação interior, tendo como princípio maior o Evangelho de Jesus. Vibremos paz e luz a todos os nossos consanguíneos, aos que estão na morada maior. Que Deus os abençoe, que nos educandários da alma possam trabalhar sempre para alcançar paz e luz do Espírito. Aos que estão na morada terrena, que tenhamos a permissão de entrarmos em seus lares através de nossas vibrações com o Cristo Jesus, modificando não só o interior doméstico, mas os corações. E agora, junto com o plano maior, vamos trabalhar pela paz e harmonia de cada um daqueles que o Senhor nos confiou, que convivem conosco sobre o mesmo teto, que estão sob a nossa tutela. Que o Cristo Jesus esteja conosco, onde nós vamos trabalhar na modificação do campo vibracional do interior de nosso lar, que seja feita a limpeza de cada cantinho da nossa casa, que seja abençoada a nossa despensa, a nossa caixa d'água, que a paz do Cristo Jesus esteja em todos os nossos corações, modificando cada um de nós para percebermos o quanto de energia que nós recebemos no interior de nosso lar durante o culto do Evangelho em nossa casa. Que estas energias sejam levadas ao nosso ambiente de trabalho,
alimentando o ambiente de trabalho e os companheiros de jornada. Vibremos pelo irmão de mais difícil convivência, pedindo a Deus paz e luz a todos nós que trabalhemos, não só para o alcance da prosperidade material, mas espiritual. E voltando a este círculo de luz, vamos receber do Cristo Jesus, através desta pleiade celestial, as energias sagradas do passe. Que o passe seja um instrumento divino, de modificação de nossas forças, de melhoria do nosso campo eletromagnético, que seja restaurador de nossa saúde, do corpo e da alma, que possa todos nós, através do passe, alcançar a paz, a luz, a saúde, a harmonia e o equilíbrio interior. E renovados, vamos prosseguir a nossa marcha, confiantes sempre de que o Cristo Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Vibremos pela água que nós colocamos para ser imantada, que ela receba as energias do reino maior, junto com as energias primárias da terra, sendo esta fonte inesgotável de recursos naturais para atender às nossas necessidades, de alimentar o corpo e o espírito, de ser o medicamento de tratamento e de cura do corpo e da alma. E agora vibremos por todos os lares. Deus, rogamos ao Senhor a permissão para que o Cristo Jesus seja o mediador maior a todas as famílias, as instituições que passam pela dor do luto, pela passagem daquelas pessoas tão queridas que foram chamadas de volta à casa maior. Ilumina os corações, para que a dor do luto não nos afaste do nosso ente querido, que a prece seja esse link sagrado entre os que estão na dimensão terrena e os que estão na dimensão maior. Que através da compreensão das manifestações espirituais, que nós sejamos luz para os irmãos que partiram e que ainda não alcançaram a luz. Deus, que o Senhor junto ao Cristo Jesus ilumine os corações dos lares desfeitos pela incompreensão, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Que a oração seja o link sagrado, a construção de pontes divinas que faculte o amor, a bondade, a fraternidade e principalmente o perdão. Abençoa, Deus, os lares que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos. Que o passe à distância seja um instrumento de auxílio aos nossos irmãos que padecem pela prova da dor, da enfermidade. Abençoa, Senhor, as famílias que perecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia. Através das mãos bondosas da humanidade, promova as bênçãos da partilha do pão, da oferta do agasalho, da oferta do trabalho, da moradia segura, para todos aqueles que se encontram em estado de vulnerabilidade social. Abençoa, Deus, a nossa família universal, que sejamos uns pelos outros nessa corrente magnética de amor, onde vamos trabalhar sem deixar ninguém para trás, utilizando o poder da oração, da bondade, do amor, da fraternidade, para que todos nós alcancemos a luz. Abençoa, Deus, os países que estão em guerra. Abençoe os seus mandatários, para que possam cuidar do seu povo, eliminando do mundo a fome, a dor, a miséria, o sofrimento, as doenças, através das políticas de assistência social. Abençoa, Deus, a nossa pátria, o nosso mandatário maior, o mandatário do nosso estado, do nosso município.
Abençoe a nossa gente e permita que todos nós sejamos um só povo, uma só nação, que tremule sempre em nossos corações a bandeira alva do Cristo Jesus, nos preparando para um porvir maior de bênçãos e de luz na nossa caminhada. Que as nossas atitudes, princípios e valores ilumine não só o nosso espírito, mas que nós sejamos luz também aqui na terra, trazendo paz e harmonia aos homens. E assim, amparados pelo Cristo Jesus, ofertamos a Ti, Pai, a oração que o Mestre nos ensinou, que é o Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, por todas as bênçãos que derramou sobre todos nós durante o culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.